Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 22 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 43 ao capítulo 45, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A glória do Senhor volta ao templo. Pense na alegria do profeta. Eu fico imaginando, não é? Nós vimos ontem, né? Ele detalhar o ambiente, né? A nova área do templo, inclusive a sala do sacerdote, né? Todo aquele local para sacrifício. Ontem nós falamos disso. E hoje ele vai falar sobre o que era mais importante, eu acredito, para Israel depois de toda essa experiência do exílio, que era o quê? Ter de volta a presença de Deus. Olha só, depois disso o homem me levou à porta leste e de repente a glória de Deus, o Deus de Israel, surgiu vindo do leste. O som de sua vinda era o rugido de águas revoltas, e toda a passagem se iluminou com a sua glória. A visão era como as outras que eu havia visto primeiro lá junto ao rio Quebar. E depois, quando ele veio destruir Jerusalém, prostrei-me com o rosto no chão, e a glória do Senhor entrou no templo pela porta leste. Então o Espírito me pôs de pé e me levou ao pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Ouvi alguém falar comigo dentro do templo, enquanto o homem que havia me tomado as medidas estava ao meu lado. O Senhor me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono, lugar onde eu descanso os meus pés. Habitarei aqui para sempre no meio do povo de Israel. Então, eu acredito que esse era o maior presente que Ezequiel podia receber naqueles dias de exílio, não é? Ver o lugar do trono de Deus, o lugar onde ele descansa os pés dele. Que privilégio, não é? Eu acredito que isso encheu o coração do profeta de alegria, né? Ele diz assim: ele e seus reis nunca mais profanarão o meu santo nome ao cometer o adultério e adorando aos outros deuses, ou a honrar relíquias dos seus reis que morreram. Puseram os altares de seus ídolos ao lado do meu altar, com apenas uma parede entre mim e eles. Profanaram meu santo nome com esse pecado detestável, por isso os consumi na minha ira. Agora que deixem de adorar aos outros deuses e honrar as relíquias dos reis, e eu habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, descreva para o povo de Israel, o templo que eu te mostrei, para que eles se envergonhem de todos os seus pecados, que eles estudem a planta do templo e fiquem envergonhados de tudo que fizeram. Descreva-lhe todas as especificações do templo, incluindo a entrada, a saída, os lugares, de forma detalhada. Fale dos seus decretos, da lei, escreva todas essas especificações, todos esses decretos diante do povo, para que se lembre deles e lhe obedeçam. E esta é a lei do templo: todo o alto do monte onde está o templo é santo. Sim, esta é a lei do templo. E aí ele vai falar do altar. Estas são as medidas do altar. Há uma calha ao redor de todo o altar, de 0,5 metro de profundidade, 0,5 metro de largura, com uma borda de 23 centímetros à sua volta.
e esta é a altura do altar. A calha do altar se eleva 1 metro até a borda inferior, e ao redor 0,5 metros de largura. A borda inferior do altar se eleva por 2 metros até a borda superior, que também tem 0,5 metros de largura, né? Então ele vai detalhando, né? Nós vimos que isso era muito importante para o profeta. Por quê? O profeta Ezequiel, ele vinha de uma linhagem sacerdotal, a linhagem sacerdotal de Zadok, né? Então era muito especial essa visão aqui para ele, né? E essa profecia, ser portador dessa profecia ao povo. Ele ainda ouve mais, né? Então ele me disse: filho do homem, assim diz o Senhor soberano, essas serão as regras para a queima de oferta, a aspersão do sangue, depois que o altar foi construído. São os sacerdotes levitas da família de Zadok, aqueles que servem diante de mim e devem receber um novilho para a oferta de pecado, diz o Senhor soberano. E você pegará um pouco do sangue do novilho e aplicará aos 4 chifres do altar, aos 4 cantos da borda superior e à saliência da borda, né? Então ele vai dando detalhe, né? Então eu acredito que essa experiência, né, reavivou dentro do profeta a alegria de ser da linhagem sacerdotal e a esperança da restauração de Israel, né? E aí ele vai falar: você os oferecerá ao Senhor, e os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os apresentarão como holocausto ao Senhor. Todos os dias, por 7 dias, você apresentará um bode, um novilho, um carneiro, um rebanho, como oferta pelo pecado. Nenhum desses animais deve ter qualquer defeito. Fará isso todos os dias, por 7 dias, para purificar o altar e fazer a expiação por ele. E, deste modo, separá-lo-á para o uso sagrado. No 8º dia, cada dia, depois disso, os sacerdotes oferecerão no altar o holocausto, as ofertas de paz do povo. Então eu aceitarei vocês, eu, Senhor soberano, assim o falei, né? E aí o 44 ele vai falar sobre os príncipes, os levitas e o sacerdote, né? Depois disso, o homem me levou de volta à porta leste do muro externo do templo, mas ela estava fechada. Então o Senhor me disse: essa porta deve permanecer fechada. Nunca mais será aberta. Ninguém jamais abrirá, nem passará por ela, pois o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Portanto, permanecerá para sempre fechada. Então o homem me levou para a frente do templo, passado pela porta norte, olhei e vi a glória do Senhor encher o templo e prostrei-me com o rosto no chão. Então o Senhor me disse: filho do homem, preste atenção, use os olhos e os seus ouvidos e escute atentamente tudo que eu lhe digo acerca das regras do templo do Senhor. Obedeça com atenção os procedimentos para uso das entradas e saídas no templo e transmita a esses rebeldes, o povo de Israel, esta mensagem do Senhor soberano, né? Então Deus traz esse detalhamento. Já tinha muito tempo que eles estavam em exílio, né? Para que eles refrescassem na memória, né? Todas as ordenanças de Deus a respeito do ministério levítico e do ministério sacerdotal, né? E aí nós vamos ver a divisão da terra no capítulo 45, quando vocês repartirem a terra entre as tribos de Israel, separe uma parte para o Senhor como esta porção santa. Ela terá 12,5 quilômetros de comprimento, 10 quilômetros de largura, e toda essa área será santa. Uma parte dela terá 250 metros de cada lado, será separada para o templo. Ao redor dela haverá um espaço aberto de 25 metros de largura. Dentre
a área santa maior, separe uma porção de terra com 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Dentro dela ficará o santuário, o lugar santíssimo, e esta área será santa, separada para os sacerdotes que servem ao Senhor no santuário. E ali ficarão suas casas, ficará o templo, né? A faixa de terra sagrada ao lado dela, também 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura, será destinada à casa dos levitas que trabalham no templo. Será propriedade deles e um lugar para o seu povoado. Junto à área Santa Maior haverá uma faixa de terra, que é 12,5 de comprimento e 2,5 de largura, e ela será separada uma cidade onde qualquer um em Israel poderá morar, né? Então nós vamos ver que ele vai trazer esse detalhamento da divisão da terra quando houver elas sido restaurada ao povo. E as regras para os príncipes, né? E as regras é muito clara, né? Olha só, assim diz o Senhor soberano: basta, príncipes de Israel. Parem com violência e opressão e façam o que é justo e certo. Parem de expulsar o meu povo de suas casas, diz o Senhor soberano. Usem somente pesos, medidas, balanças honestos para os secos e líquidos. O homer será a unidade padrão para medir volume, e o efa e o bafo medirão cada um dos décimos de homer, né? Medida padrão para os pesos será o ciclo de prata, e o ciclo consistirá em 20 geras e 60 ciclos, correspondente a uma mina, né? Vai falar das ofertas especiais também aqui no finalzinho do capítulo 45. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos declarar que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso bom pastor. E em Ti, Senhor, estamos seguros. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.